Aquele dia no escritório do testamento deveria ser sobre dinheiro, documentos e decisões. Mas, no momento em que entrei naquela sala, percebi uma coisa muito mais pesada. Não era a voz do advogado que mais doía. Era o som da minha própria família rindo. Eles riam enquanto entregavam a minha irmã um cheque tão grande que parecia irreal, maior do que a maioria das casas que eu já tinha visto na vida. Um papel que parecia carregar poder, respeito e escolha. E então veio até mim. $1 único. Dobrado com cuidado, quase como se fosse uma piada bem pensada. Meu pai nem olhou para mim quando falou, com uma calma fria. Vai ganhar o teu próprio dinheiro. Minha mãe sorriu ao lado dele. Não era um sorriso gentil. Era algo mais afiado. Algumas crianças simplesmente não têm valor suficiente. Ninguém contestou. Nem o advogado. Nem a minha irmã. E isso foi o pior de tudo. O silêncio deles confirmou tudo o que eu sempre senti, mas nunca quis aceitar. Eu fiquei ali, imóvel, com as mãos ainda sobre a mesa. O papel do testamento parecia pesado, mas o ar entre nós era ainda pior. Denso. Cortante. Impossível de ignorar. Foi nesse momento que o nome do meu avô foi mencionado novamente. Um envelope selado. Ainda fechado. O advogado hesitou antes de tocá-lo, como se soubesse que aquilo não era apenas papel. Era algo maior. Algo que ainda não tinha revelado a sua verdadeira intenção. E enquanto isso, minha família já tinha decidido que eu não significava nada. Mas eles não sabiam de uma coisa. O silêncio nunca foi vazio na minha vida. Ele sempre foi o lugar onde eu aprendi a sobreviver. Crescer naquela casa era como existir sem ser visto. Não era que eles não me olhassem. Era pior. Eles olhavam através de mim. Como se eu fosse apenas uma sombra sentada à mesa, algo que ocupa espaço, mas não importa. Eu tinha 8 anos quando entendi isso pela primeira vez. Lembro de um fim de tarde frio. A luz entrava pela janela da sala, pálida e sem vida. Minha mãe estava organizando troféus na estante como se estivesse a montar uma vitrine de perfeição. Cada troféu tinha um nome. A minha irmã. Debates. Concursos. Música. Tudo dela. Tudo brilhante. Tudo exposto. Enquanto isso, a minha pequena fita azul de um concurso de ciências estava dobrada num canto, sem moldura, sem atenção, como se nem merecesse estar ali. No final do dia, já não estava mais lá. Meu pai dizia sempre a mesma coisa. Concentre-se em coisas reais. E então ele apontava para minha irmã como se ela fosse o exemplo perfeito do que a real significava. Eu era apenas alguém que ajudava. Levar coisas. Arrumar coisas. Fazer o que ninguém queria fazer. Você é estável, ele dizia. Como se isso fosse um elogio. Como se estabilidade fosse o máximo que eu poderia alcançar. Mas havia uma pessoa naquela casa que não me tratava como invisível. Meu avô. Walter. Ele não falava comigo como os outros. Ele falava devagar. Como se cada palavra tivesse peso. Nos fins de semana, ele me levava para a casa do lago. O ar ali era diferente. Mais leve. Mais verdadeiro. Ele me dava a vara de pesca antiga dele, a que tinha o nome gravado. E dizia algo que eu só entendi muito depois. As pessoas olham para o que brilha, mas não para o que sustenta tudo por baixo. Naquele lugar, eu não era invisível. Eu era apenas eu. E talvez pela primeira vez na minha vida, isso já era suficiente. A casa do lago sempre teve um silêncio diferente. Não era vazio. Era cheio de coisas que ninguém dizia em voz alta. Naquela manhã depois da leitura do testamento, tudo parecia estranho. O ar estava pesado, como se a própria casa estivesse a observar as pessoas que nela viviam. Os meus pais andavam de um lado para o outro como se fossem donos de tudo. Abrindo gavetas. Mexendo em papéis. Falando de números como se a vida do meu avô fosse apenas uma conta a ser fechada. Minha irmã estava ali também. Mas ela não dizia muito. Só observava.
Como se não quisesse escolher um lado, mas também não conseguisse sair do meio. Eu fiquei perto da janela. O vidro estava frio. Do outro lado, o lago estava calmo, quase imóvel. Mas dentro daquela casa, nada estava calmo. Quando minha mãe passou por mim, ela disse algo baixo, quase como um comentário sem importância. Ela está bem assim, não precisa de muito. Ela estava a falar de mim como se eu fosse uma ideia pequena. Algo que não precisa de espaço. Só de tolerância. E nesse momento, eu entendi algo que nunca tinha entendido completamente antes. Naquela família, não ser notado era o mesmo que não ser valorizado. Meu pai apareceu logo depois, com pastas na mão. Ele falava com confiança, como se já tivesse decidido tudo. Vamos organizar isto rapidamente. A tua irmã vai tratar da maior parte. Ele nem olhou diretamente para mim. Era como se eu estivesse ali, mas não fosse parte da conversa. Como se o meu lugar já tivesse sido apagado antes mesmo de eu falar. Eu apertei o envelope que ainda tinha comigo. O mesmo envelope selado. O último presente do meu avô. Ninguém mais parecia dar importância a isso. Mas eu sentia que aquilo não era simples. Não era um adeus. Era uma direção. Naquela noite, eu não consegui ficar na casa. Saí em silêncio. Ninguém perguntou onde eu ia. Ninguém percebeu quando eu desapareci. Era quase normal. Dirigi até uma pequena pousada perto da estrada. Um lugar simples. Sem luxo. Sem perguntas. A dona, Rosa, reconheceu o meu nome, mas não disse nada sobre o que tinha acontecido. Ela só me entregou a chave. E disse: quarto tranquilo. E foi isso. Nada mais. Só silêncio seguro. Quando fechei a porta do quarto, senti pela primeira vez naquele dia que eu podia respirar. Sentei na cama. Coloquei um envelope na mesa. E finalmente abri. Dentro havia 3 coisas. Uma chave. Uma carta escrita à mão pelo meu avô. E números. Só números. Nada explicado. Nenhuma instrução clara. Só uma frase no final. Começa onde a verdade foi dobrada pela primeira vez. Fiquei a olhar para aquilo durante vários minutos. Depois reli. Outra vez. E outra. Até que o silêncio do quarto começou a fazer sentido diferente. Não era confusão. Era convite. Peguei no meu caderno e escrevi tudo. Os números. Cada detalhe. E algo começou a aparecer. Padrões. Pequenos, mas reais. Como se alguém tivesse escondido algo à vista de todos, confiando que ninguém iria realmente olhar. E pela primeira vez, eu não me senti ignorada. Senti-me chamada. Aquela chave parecia pequena na minha mão. Mas pesava mais do que tudo o resto. Naquela noite, voltei para a casa do lago sem avisar ninguém. O céu já estava escuro, e o vento fazia as árvores se mexerem devagar, como se também estivessem a observar o que eu estava prestes a fazer. A casa estava acesa. Vozes lá dentro. Risos baixos. Conversas sobre dinheiro, investimentos, planos, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Como se eu ainda fosse invisível. Entrei pela porta lateral sem fazer barulho. Ninguém me viu. Ou talvez, ninguém quisesse ver. Fui direto ao escritório do meu avô. O mesmo lugar onde ele sempre passava tempo sozinho. O ar ali era diferente. Mais frio. Mais antigo. Como se as paredes guardassem memórias que ninguém tinha coragem de tocar. No canto da sala havia um armário fechado. Eu já sabia. Antes mesmo de olhar. A chave encaixou perfeitamente. Um clique seco. E o mundo mudou. Dentro havia pastas. Documentos antigos. Cartas. Registros organizados com uma precisão quase impossível de ignorar. E, no meio de tudo isso, um pequeno gravador. Eu não toquei nele de imediato. Primeiro, li. Página após página. E quanto mais eu lia,
Mas o que parecia confusão virava padrão. Pagamentos estranhos. Assinaturas repetidas. Decisões que não faziam sentido, a não ser que alguém estivesse a manipular tudo por trás. E os nomes? Os nomes eram familiares demais. O meu pai. A minha mãe. Tudo estava ali. Não como opinião, mas como prova. Eu fiquei parada por um momento. Não senti raiva. Nem choque. Só uma clareza estranha. Como se finalmente tudo tivesse encontrado seu lugar. Foi quando percebi algo ainda mais importante. Isto nunca foi apenas um testamento. Era um teste. Peguei no gravador. Carreguei no botão. A voz do meu avô encheu a sala. Calma. Baixa. Firme. Se estás a ouvir isto, então chegaste ao ponto onde a verdade já não pode ser evitada. Engoli em seco. Ele continuou. Nem todos nesta família agiram com honestidade. E eu não podia deixar isso sem resposta. O silêncio da casa parecia desaparecer. Só aquela voz existia agora. Ele tinha preparado tudo. Cada documento. Cada registro. Cada detalhe. E então veio a frase que mudou tudo. Aquilo que foi escondido será visto. E quem foi ignorado, será finalmente ouvido. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, já não era a mesma pessoa que tinha entrado naquela casa. Guardei tudo cuidadosamente. Digitalizei os documentos. Organizei os registros. Nada de emoção. Só método. Só verdade. Quando terminei, já era quase madrugada. Lá fora, a casa continuava cheia. Mas agora eu sabia algo que eles não sabiam. Eles não estavam no controle da história. Eu estava a segurá-la nas minhas mãos. E então ouvi passos no corredor. Vozes aproximando-se. A minha mãe disse o meu nome como se fosse um aviso. Júlia, ela não deve estar envolvida nisto. Sorri ligeiramente, mas ninguém viu. Porque naquele momento, eu entendi algo simples. Eles ainda achavam que eu era invisível. Mas a verdade, já tinha começado a aparecer. E desta vez, não podia ser parada.